Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Silvana, Sueli, Priscila e Dani. Boa noite. Deus abençoe. Que bom estar Amém. com vocês. Tá Amém. comendo, né, Deus te Priscila? abençoe. Cida Machado está entrando. Márcia Meirelles está entrando. Deixa eu ver quem mais está entrando. Dona Márcia, boa noite. Bom, eu acho que todos aqui já me conhecem, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, psicólogo. Vou estar conduzindo essa reunião. Essa reunião ela tem um objetivo bem simples, dar algumas orientações para vocês, que é um tema que de vez em quando faz você ficar com os cabelos tudo assim, né? Minha filha está indo embora, meu filho está indo embora, o que eu faço? Né? A cara da Silvana. Né? Bom, vamos lá, vamos começar. Gente, essa é uma pergunta muito pertinente que todos vocês fazem pra gente. Como que eu devo agir quando a minha filha ou quando meu filho vier voltar para casa? Tá? É como se fosse uma pergunta retórica. É como se tivesse um manual, igual eu estou com esse livro aqui agora. É como se existisse um manual de como conduzir a pessoa após o tratamento. Bom, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. Se vocês entraram nessa reunião pensando que iriam sair com uma resposta, infelizmente vocês não vão sair com a resposta concreta. Porque não existe uma resposta concreta para isso. Mas essa notícia é ruim, tá? O Paulo não vai falar aqui para vocês a fórmula mágica, né, do que é preciso fazer, tá? Mas a notícia boa é que eu vou passar para vocês alguns direcionamentos que são muito importantes, que vão ajudar vocês a conduzirem esse processo aí do lado de fora. Alguns direcionamentos que são de extrema necessidade para que vocês consigam conduzir da melhor forma possível esse processo pós-tratamento. Bom, vamos começar. Vou tentar ser bem rápido e objetivo. Bom, nós estamos trabalhando num contexto involuntário. Eu trabalho há 13 anos em clínica. Só que a maior parte da minha experiência é em comunidade terapêutica, que é diferente de tudo. Em comunidade terapêutica, nós temos um processo que é fantástico, que é o processo de reinserção social. Como que é o processo de reinserção social dentro de uma comunidade terapêutica? O processo é de 9 meses. Quando dá 6 meses, a pessoa ela sai, ela vai para casa, fica 7 dias, retorna para a instituição. Aí, dentro desses 7 dias, a pessoa ela consegue ter uma percepção do que ela precisa melhorar, do que ela não precisa. E é interessante que quando ela vai para casa, nesses 7 dias, ela ainda tem a ideia ligada que ela tem um cordão, um vínculo ainda com a instituição. Quando dá 7 meses, ela vai para casa de novo, só que aí ela fica 9 dias e retorna. Com 8 meses, ela vai e fica 12 dias e retorna. Quando dá 9 meses, ela vai definitivamente. Ou seja, quando dá 9 meses, ela já teve uma experiência de sociedade 3 vezes. Por isso, os índices de recuperação em comunidade terapêutica eles são muito mais altos do que em clínica involuntária. Por causa dessa questão desse vínculo com a sociedade. Elas são muito mais preparadas para viver na sociedade do que quando vem na clínica involuntária. Quando nós estamos se tratando de clínica involuntária,
fica um pouco mais difícil, porque a pessoa ela fica o tempo todo dentro da clínica involuntária. E aí, acaba o tempo de tratamento, é meio que fazer assim, toma! É meio que um choque com a realidade, né? Porque você fica enclausurado durante 3, 6, 9, 12 meses, seja lá quanto tempo for. De repente, o que acontece? Você é jogado no mundo. Você é jogado no mundo. Num mundo que você não pertence a mais há quanto tempo? Isso é um choque de realidade. Mentalmente, até que o seu cérebro assimile as situações, é um pouco difícil. E isso é importante você saberem. Por quê? Porque enquanto você está lá, por exemplo, 6 meses, ali dentro você criou vínculos. Ali dentro você criou vínculos não só afetivos, mas ali passa a ser a sua família, entre aspas. Você passa 6 meses acordando com várias pessoas, você passa 6 meses conversando com várias pessoas, você cria irmãos, irmãs, você cria pais, mães ali, você adota pessoas afetivamente, né? Você cria hábitos, você cria rotinas. Eu não estou falando de passar 6 dias dentro de uma casa, eu estou falando de passar 6 meses. Você sabe o que significa isso? E de repente você se vê num contexto completamente diferente. Você passou um ano dormindo no local com as mesmas pessoas, tendo os mesmos hábitos, as mesmas rotinas. De repente, num piscar de olhos, você acorda num local com pessoas completamente estranhas. O que você quer dizer com isso, Paulo? Que nós vamos se tornar estranhos? Sim, por mais que vocês são familiares, vocês acabam se tornando estranhos. Por quê? Porque faz um bom tempo que eles não convivem com vocês, né? Então, o que acontece? Por mais que exista esse movimento da saudade, por mais que exista esse movimento do eu quero estar junto novamente, vocês acabam se tornando pessoas estranhas, né? Eu, quando eu tive internado, é tão estranho isso, só para vocês terem ideia, quando eu tive internado, eu voltei para casa, teve uma cena muito engraçada, que eu fui pegar um negócio na geladeira, eu fui pedir minha mãe se eu podia abrir a geladeira. Olha pra você ver, eu cheguei dentro da minha casa e eu perguntei minha mãe se eu podia abrir a geladeira. Porque eu desacostumei, sabe? Então, por mais que eles vão voltar para a casa de vocês, vão voltar para o meio de vocês, é muito importante que vocês façam o movimento, preste atenção. É muito importante que vocês façam o movimento de acolhimento. Primeiro passo, fazer o movimento de fazer com que eles se sintam acolhidos. Tá bom? Acolhimento. Acolhimento. E quando eu falo de acolhimento, não é acolhimento material. Não é acolhimento com presentinhos, não é acolhimento com objetos materiais, não. É acolhimento com presença, acolhimento com calor humano, tá? Acolhimento com presença. É disso que eles precisam, tá bom? É disso que eles precisam. Acolhimento com presença. De forma alguma, acolher eles com festinhas. Vamos reunir a família para acolher eles, porque eles chegaram e blá 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 blá. Não, por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso, tá? Deixa eu explicar o porquê. Qual que é a dinâmica da recepção? Olha, eles e elas são extremamente carentes afetivamente. Concordam comigo? Ou eu estou falando alguma besteira? Não são carentes afetivamente?
Verdade. Verdade, não são? Beleza. E aí, sabe o que acontece? A primeira semana que eles chegam, eles são manchete. Eles viram... Sabe aqueles ganhadores do BBB? Aqueles, quando ganha o BBB, que vira manchete, que vai na Ana Maria Braga, que vai no Domingão, no Hulk lá, né? Aparecem todas as manchetes, todo mundo liga, os parentes vêm visitar, ai que saudade e tudo mais. Tchau. A primeira semana da volta deles é sempre assim. Então, o ego deles vai se inchar. Primeira semana é manchete. Por quê? Há quanto tempo eles estavam longe, né? E aí vocês também estavam morrendo de saudade, né? Aí faz a comidinha que eles gostam. Tem aquele cafunézinho que tanto tempo vocês queriam fazer e não fazem. Faz as vontades. A primeira semana é linda. A primeira semana é maravilhosa. E isso enche o ego deles. A segunda semana, eles já saem da capa da revista e começam a virar contra a capa. E aí, o que acontece? Eles já começam a perceber uma indiferença. Eles já começam a perceber que eles já não são tão vistos nem queridos. E inconscientemente, eles já começam a querer cobrar aquele afeto da primeira semana. Eles já começam a querer cobrar aquele afeto daquela primeira semana. Por isso que não é bom vocês acolherem eles com aquele tanto de gente logo no início. Por quê? Porque vocês vão conseguir manter aquele afeto com aquele tanto de gente o resto da vida? Não. A terceira semana é a terceira semana mais crítica de recebimento. Por quê? Porque se na primeira semana eles eram manchete, na segunda semana eles são contra a capa, na terceira semana ninguém mais lembra que eles existem. Eles são só mais um no meio da sociedade. Eles são só mais um, mas dentro delas, elas querem ser as que chegaram ainda. E afetivamente, elas vão continuar querendo cobrar afeto. Elas vão querer continuar querendo cobrar afeto. Então, vão continuar a entrar nesse processo. Vão querer continuar entrando nesse processo. E aí, é muito interessante que até agora está sendo claro para vocês? Está sendo claro? Tá ótimo. Tá. Então, é bom que vocês entendam isso. E, olha, nada de ficar, parabéns, minha filha, você brilhou, dando estrelinha. Nossa, você foi fantástica, você terminou o seu tratamento. Não. Por quê? Porque elas não fizeram mais do que a obrigação delas. Tá? Não fizeram mais do que a obrigação delas. E não fizeram nada mais do que a obrigação delas. Mas na recepção, eu acho que seria muito importante que exista a conversa na mesa. A conversa na mesa. O que é essa conversa na mesa? Chegou, recepcionou, né? Deixa a pessoa sentir a casa primeiro, né? Deixa a pessoa sentir a casa, deixa a pessoa sentir o ambiente, senta com a pessoa, senta com a acolhida, né? E agora é a hora de ter uma conversa séria. Olha, nós estamos felizes, tá? Porque você venceu uma etapa na sua vida. Nós estamos satisfeitos. Porque nós te amamos,
É interessante expressar amor também pela fala, tá, gente? Porque muitas delas reclamam que vocês não falam de amor, tá? Algumas delas reclamam que vocês não expressam amor. E vocês não têm que expressar amor também falando, não. Porque cada um tem sua forma de expressar amor, né? Mas é importante ter essa conversa. Olha, nós amamos você, nós queremos o seu bem, nós queremos que você seja uma pessoa feliz, nós estamos do seu lado, como sempre tivemos. Esse momento dessa conversa não é hora de ficar lembrando o passado, tá? Pelo amor de Deus. Não é hora de ficar julgando, você lembra o que você fez? Você lembra do que você fez? Você lembra do que você fez? Não é hora de ficar falando isso não, tá? Mas é hora de conversar do futuro. Agora você está de volta, minha filha. Agora você está de volta, meu filho. O que você pensa fazer daqui para frente? E agora? Nós podemos ajudar você em quê? Porque agora sim, você é uma nova pessoa. Agora sim, você está em plena e sã consciência. Nós podemos ajudar você em quê? O que você pensa em fazer? Isso é fundamental, ter essa conversa. Então eu falei de questão de afeto, falei de como receber, falei dessa conversa que é necessária ter, falei de falar de planejamento, de futuro, né? E vou falar de outra coisa. Segundo, gente, eu falo isso sempre, sair da clínica não é sair de férias. A clínica ela tem um regimento que elas têm que cumprir. E quando elas saem, ou eles saem, eles acham que estão de férias. Tipo, tô 1 ano lá, né? 1 ano eu tô acordando 7 horas da manhã todo dia. Aí eu acabei de sair da clínica, eu me dou o direito de acordar 10 horas da manhã todo dia. É seguir rotina. É seguir rotina. E essa rotina vocês têm que impor a eles. Sabe por quê? Porque isso é disciplina. E a disciplina impõe limites. E o limite impõe a eles aquilo que eles precisam. Quando eu me imponho limites físicos, eu consigo me impor limite mental, que é o principal. Por que limite mental? Porque a luta deles não é contra a droga ou álcool. A luta deles é contra os desejos e os pensamentos. Porque quando eles saírem da clínica, os desejos ainda vão perpetuar, as vontades ainda vão perpetuar. Vão vir desejos e pensamentos. Eu quero usar. Vai vir. Por quê? Eles vão ter cenas visuais, vão ter gatilhos mentais. Por exemplo, não sei se já ocorreu o caso de uma das meninas de vocês, ou dos meninos, por exemplo, de ter usado dentro de casa. Por exemplo, vamos supor que tem um caso de alguma que já usou dentro do quarto, por exemplo. Por exemplo, quando ela chegar dentro do quarto, ela entra dentro do quarto, a primeira coisa que a memória vai ter vai ser o gatilho de disparo do desejo, porque ela vai entrar e ela vai ter a lembrança de quando ela usou. E aí vai vir o desejo. Eu preciso dar limites para minha mente. Por quê? Nem tudo que vem na minha mente eu preciso fazer. Isso é até bíblico, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Então, eu trabalho o limite mental através do limite físico, me disciplinando. Eu tenho que ter hora para acordar, eu tenho que ter hora para me alimentar, eu tenho que ter regras dentro de casa. Então, na hora que eles voltarem, quem vai pôr esses limites são vocês. Não é chegar em casa e ficar de bunda para cima o dia inteiro sem fazer nada vendo Netflix. E não permitam que façam isso.
é dar tarefas, é dar atividades. Para que vocês entendam, o tratamento ele é em base de um tripé. Primeiro, disciplina. Então, vocês precisam pôr disciplina. A disciplina aí dentro da casa de vocês. Vocês vão impor essa disciplina. Segundo, trabalho. O trabalho é essencial. Se a pessoa já não tiver um trabalho fora de casa, dá trabalho dentro de casa. Vai arrumar casa, vai lavar banheiro, vai arrumar o quarto, vai lavar louça, vai fazer qualquer coisa. Terceiro ponto do tripé, espiritualidade. E o mais importante, espiritualidade. Não deixem de viver espiritualidade. Cobrem a espiritualidade. Mas isso aí é muito interessante, porque é um ponto que é X. Porque se vocês não estiverem vivendo a espiritualidade, como que vocês vão cobrar a espiritualidade delas? Né? Se vocês não estiverem vivendo a espiritualidade, como que vocês vão cobrar? Paulo, de que forma que eu posso viver a espiritualidade? De várias formas. Independente da sua religião, independente da forma que você... independente do que você acredita, você pode ir na igreja, você pode pegar a Bíblia e você pode ler, você pode pegar o seu celular e pode ver uma palestra de um padre, de um pastor. Tente viver a espiritualidade de alguma forma, porque ela é básica. Ela é básica. Segundo não, já falei várias coisas, né? É muito importante também incentivar a frequentar algum grupo de autoajuda. E dentro disso tudo que eu estou falando, o que é mais importante? É espiritualidade e frequentar os grupos de autoajuda. Por quê? Porque dentro de nós, dentro da estrutura psíquica, a nossa estrutura psíquica é formada por 3 pontos. Um que chama id, um que chama ego e o outro que chama superego. Quando elas... Vamos lá, id, ego, superego. O id nós vamos chamar de anjinho. O superego nós vamos chamar... O id nós vamos chamar de capetinha. O superego nós vamos chamar de anjinho. Tá? Quando eles estavam lá no uso da droga, o que agia mais era o id. O id, dentro do nosso sistema psíquico, é aquilo que faz a gente agir por impulso. Sabe quando a gente faz algo por impulso, sem pensar? É porque o id está reforçado. O ego é o centro. É o equilíbrio. Por exemplo, todos nós aqui agora estamos centralizados. Nós estamos com o ego centralizado. Não tem ninguém agindo por impulso aqui agora, nós estamos centrados, nós estamos com o ego. O superego é o nosso anjinho, ou chamado também de juiz, pela psicanálise. Por quê? Sabe quando você vai fazer alguma coisa errada? Não estou falando que vocês fazem coisa errada não, tá, gente? Ou quando vocês eram crianças, sabe quando a gente ia fazer alguma coisa errada? Que vinha uma vozinha bem lá assim, não faz isso não que vai dar errado. Já aconteceu isso? De você tentar fazer um negócio errado e falar assim, não faz isso não que vai dar errado. E se não faz isso não que dá errado, é o superego. É o juiz. É o abastecedor moral de todo ser humano. E por que a espiritualidade e os grupos de autoajuda são muito importantes? Porque toda vez que eu vou numa igreja, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu vejo uma palestra de espiritualidade, toda vez que eu vou num grupo de autoajuda, eu vejo o padre, o pastor, eu vejo o palestrante falando lá,
não matarás, não adulterarás, felizes aqueles que entrarem no reino do céu, bababá, bababá, né? Ele vai abastecendo o que? O nosso super-ego. Sabe quando você vai num culto ou na missa, o padre ou o pastor fala um negócio, você fala assim, se ele está falando, isso é para mim. Sabe? Ou seja, vocês concordam que a religião em si, ela é doutrinária e ela abastece cada um de nós de valores? Ela abastece a cada um de nós de conceitos morais? Ela nos abastece de regras de vida? Então, com isso vai abastecendo o nosso superego. Então, quanto mais eu vou ouvindo, eu vou abastecendo o superego. Nos grupos de autoajuda, também, eu vou ouvindo isso. Por quê? Eu vou ouvindo lá no grupo de autoajuda. Evite pessoas, lugares, situações. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. E aí, eu vou reforçando o meu superego. E quando eu vou reforçando o meu superego, eu vou me aproximando muito mais da sobriedade. Por quê? Porque vai vir o desejo. Mas quando o desejo vir, o meu superego vai estar super abastecido. E aí aquela vozinha lá vai falar o quê? Opa, eu não posso. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Então, por isso... Ficou. Oi? Ficou. Por isso que a espiritualidade e o grupo de autoajuda é muito importante, tá? Mas também com equilíbrio, tá? Tudo com equilíbrio. Por que, por exemplo, tem muita gente que vai na igreja e fica fanática, por exemplo? Fica se abastecendo demais de superego, né? Vai na igreja 24 horas por dia, todo dia, de segunda a sexta. Abastece demais de superego, né? E aí entra no processo de fanatismo religioso, né? E a gente não quer que eles saiam de uma compulsão química para entrar na compulsão religiosa, né? E nenhum outro tipo de compulsão, né? Gente, e é importantíssimo, como eu falei que eles não estão saindo de férias, né? Seguir essas regras e esses preceitos morais, né? Todo esse processo em si, a continuidade do tratamento farmacológico, tá? Psiquiátrico e do acompanhamento psicológico, tá? É super, hiper importante. Não pode deixar de acontecer, tá bom? Primeiro, por quê? Eles acham que eles têm que sair para tomar remédio. Gente, não façam isso, tá? De forma alguma. Primeiro, porque o que deixa elas em equilíbrio é a medicação. Ah, Paulo, mas é pro resto da vida? Não sei, depende, cada caso é um caso. Tem algumas que desenvolveram comorbidades, que vai ter que ser pro resto da vida. Tem outras que pode ser que vai ser retirado, mas mesmo assim a retirada vai ser gradual, vai ter que ser um desmame. E o desmame não faz cortando a medicação de uma hora para outra. Porque muitas das vezes o corte da medicação de uma hora para outra pode fazer com que a pessoa entre em surto. Ou pode levar a pessoa a uma oscilação de humor tão grande que vai levar ela a recaída, né? E a questão do acompanhamento psicológico é muito interessante. Por quê? Gente, não é desmerecendo vocês, não. Tá? Não é desmerecendo vocês, não. E não é que elas não tenham confiança em vocês, não. Mas é porque muitas das coisas da vida delas, elas não têm, não a palavra não é confiança, elas não têm coragem de contar para vocês, tá? Por exemplo, eu sou o psicólogo das unidades femininas e masculinas. Eu sou de todas as unidades. Eu sei coisas da vida delas que vocês não sabem. Ah, Paulo, eu sei tudo da vida da minha filha. Nem tudo. Te garanto isso. Te garanto isso. Porque elas falam sessão.
Elas falam em sessão, né? Por quê? Porque para elas às vezes é vergonhoso, porque para elas às vezes, enfim, são N barreiras e crenças que eu não preciso ficar explicando isso aqui, né? E vocês como mães, tias, enfim, não sei qual é o grau de parentesco, também precisam compreender isso, né? E o que acontece? O acompanhamento psicológico, eu costumo dizer que ele é muito importante, por quê? Porque é um lugar onde você chega e vomita tudo que está dentro de você. Por quê? Porque se eu não tenho esse lugar para vomitar o que está dentro, desculpa o termo, mas a palavra é essa mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente vai acumulando sentimentos, nós vamos acumulando sentimentos que são ruins, sentimentos que são amargos, e isso vai fazendo mal. Isso vai fazendo mal dentro da gente. Quando eu como uma comida estragada, por exemplo, e eu vou passando mal, sabe quando você come uma comida estragada e vai passando mal? Você vai lá e vomita ela. Você melhora na hora. Sentimento é a mesma coisa. Sabe quando você está engasgado com uma coisa? Sabe? Vocês são casadas? Vocês que são casados, sabe quando você está engasgado com seu marido? Você não está aguentando mais ele? E você solta o verbo com ele? Você dá a louca e começa a gritar com ele? Aí quando você solta mesmo, você faz assim: agora sim. O processo psicológico funciona dessa forma. Você vomitou. Você colocou para fora aquilo que te incomodava, né? E o psicólogo é aquele que vai não analisar a fala, mas o que está por trás da fala, né? Se você vir com A, eu vou analisar o que está atrás do A e por que você está me falando A. Se você vir com AB, eu vou ouvir o AB, mas eu vou querer entender por que você está falando AB. Eu quero saber o que está por trás do AB, né? O que está por trás do AB? E por que você quer falar de AB e talvez não de CD, né? A psicologia é a arte de decifrar os enigmas, né, das falas. É como se cada frase ela tivesse um significado. Não, ela tem um significado, ela tem um sentido, né? Já viu aquela frase, a boca fala do que o coração está cheio, né? Ninguém chega perto e fala algo do nada, né? Tem gente que fala assim: Paulo, minha filha, você pode até tentar, mas minha filha é calada, ela não fala nada. Nós temos até técnicas para que a pessoa possa falar, né? É onde eu falo, não se preocupe, que nós já somos treinados para isso. Né? Para que a pessoa possa, de certa forma, falar, né? Fazer falar, né? Isso não é problema para a gente. Então, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ele é super interessante. Os dois juntos, né? Independente de qual, ele é super interessante que aconteça. Pessoal, até agora eu fui claro? Eu queria abrir esse momento para dúvidas, perguntas. Ou não ficou nenhuma dúvida, ou não ficou nenhuma pergunta? Eu fui bem claro? Doutor Paulo. Oi, Silvana. Eu sou a mais calada da história, né? Toda vez. Mas gostei muito, acho que ficou bem claro, porque a gente que é mãe, a gente tem essa dificuldade de falar não. Sim.
Ah, vou dormir até meio-dia. Beleza, pode dormir. Então, assim, quando a gente foi clara e escolheu esse tema, foi Uhum. justamente por isso, né? Para a gente aprender, tipo assim, lá na clínica tem uma rotina. Vamos aprender essa rotina? Então, Sim, assim, até então, para mim foi bem claro. tá bom. Tá bom. Isso Tá aí. bom? E se vocês tiverem outras dúvidas, perguntas, né? Até mesmo sobre Até como mesmo funciona essa como rotina, funciona essa rotina, vocês podem vocês estar nos podem perguntando. estar. E assim, não E assim, não necessariamente também necessariamente vocês precisam seguir a vocês precisam rotina da seguir a clínica. rotina da Vocês podem Vocês montar a podem rotina de montar a vocês, rotina de vocês, né? Desde né? que seja uma rotina que siga. Aí sabe uma coisa que é muito interessante também, que eu queria colocar com vocês? Que elas sentem muita falta às vezes, é porque dentro desse processo todo, elas ficam muito tempo convivendo com muita gente, tá? Elas ficam muito tempo convivendo com muita gente. E dentro desse processo que elas ficam muito tempo convivendo com muita gente, é muito característico que quando elas voltem para casa, elas começam a viver um processo de solidão, tá? Então, por isso que é extremamente importante a presença de vocês. E esse processo de solidão pode ser um gatilho de dor existencial. A maioria delas trazem traços de traumas e abandonos e rejeição. E aí é um perigo elas viverem esse tempo todo com muita gente, voltarem para casa, se sentirem sós e disparar o trauma do abandono e da rejeição, gerando vazio existencial. E o cérebro delas já entendem que vazio existencial é igual ao uso de droga. Entendido? Sim. Pode falar. Posso falar? Dona Márcia, pode falar. Isso, obrigada. Paulo, porque o problema de Daniela é transtorno bipolar e esquizofrenia. Sim. E eu não conhecia grupo de ajuda, Sim. Você não conhece? entendeu? Certo. Sim. No caso, a senhora quer uma indicação de um grupo de ajuda? Isso, o grupo de ajuda exatamente para Daniela. Entendi. No caso da Daniela, dona Márcia, eu indico, seria o ideal para a Daniela, no caso de esquizofrenia e bipolaridade, seria um acompanhante terapêutico, que depois eu te explicaria o que seria isso. Certo. Tá? A Daniela, para que ela possa ter uma vida funcional, ela vai precisar de ter um acompanhante terapêutico. Exato. Eu explico. Porque ela pode até frequentar alguns grupos, mas aí depois, no particular, a gente conversa e eu te explico como que seria essa questão do acompanhante terapêutico, tá bom? Muito bem, muito obrigada. De nada. Vamos lá, Jéssica. Com relação à Vanessa, assim, ela tem muitos gatilhos, mas o último gatilho mais forte que fez a gente precisar chegar ao ponto de interná-la é o luto, né? Sim. E em casa é o lugar que ela mais lembra, mais tem lembranças, né? Sim. Que era onde a filha dela viveu. Sim. O que a gente pode estar fazendo para ajudar ela nesse processo, nessa volta, né? Ajudar ela a lidar com a dor, porque ela não fala muito sobre a dor, ela tem muita culpa, mas ela também não fala muito sobre a culpa. A Vanessa é uma pessoa introspectiva quanto a essas questões das dores existenciais dela. Mas, inclusive, nós até começamos a trabalhar essa questão do luto, Jéssica. O luto, ela possui 5 fases. E já faz um tempo, e essa questão, o que acontece? Ela está na fase da negação até hoje.
Foi que dia que nós tivemos uma reunião? Eu acho que foi antes de ontem. O Moisés é que é seu irmão? Oi? O Moisés é seu irmão? Não. Não, né? É outro. Eu Outra tenho um pessoa. irmão, ele se chama Denis. Oi? Eu tenho um irmão, ele se chama Denis. O que pode ser feito? A primeira coisa que precisa ser feita é tentar. Falta quanto tempo para terminar o contrato dela dentro da clínica? Termina no mês que vem. Próximo mês, 26 de novembro. No mês de novembro. Olha, você já me sinalizando isso, eu vou tentar trabalhar isso com ela com mais afinco, mais a fundo, entendeu? Porque mesmo ela não querendo tratar o assunto, entrar no assunto, eu posso trabalhar isso com ela sem mesmo ela perceber, porque eu trabalho com regressão, entendeu? E eu trabalhando com regressão, eu posso fazer ela entrar no processo de regressão sem ela perceber entrando no luto, entendeu? Entendi. Fazendo esse processo de cura. Não aceitação é desde que a minha sobrinha ficou especial. Ela nunca aceitou. Eu, inclusive, precisei de terapia para passar pelo primeiro processo do luto, né? Que é da despedida da criança que a gente teve e aceitar a criança que a gente recebeu. Mas ela não aceitou fazer naquela época, né? Quando a Kathleen tinha 3 anos. E a gente cuidou dela esse período todo. Ela não aceitava, ela queria uma forma de voltar e infelizmente não existia. E agora, quando ela está tendo que passar pelo segundo processo do luto, ela também não aceita, não conforma. Eu acho é fase do luto, né? Mas como ela tem a dependência química, acaba ficando um pouquinho mais grave. A dependência química, na verdade, é uma forma de anestesiar a dor do luto. E aí é por isso que existe tanta resistência em largar a dependência química. Porque Freud já falava que a droga é o remédio da alma. A sensação que a droga traz na hora que ela está fazendo o uso, a sensação inicial da droga, ela faz com que a dor existencial do luto suma, esqueça, entendeu? Só que no efeito depressivo, porque a droga ela é o efeito montanha-russa. Na hora que você faz uso, ela entra no pico de adrenalina. Esse pico de adrenalina anestesia a dor existencial. Só que quando ela vai caindo, ela cai no pico da depressão, entendeu? E aí o pico da depressão aumenta o luto, que é o que faz ela usar de novo. Entendi. Tá? Mas nós vamos trabalhar isso com ela, tá bom, Jéssica? Muito obrigada. De nada, Priscila. Doutor Paulo, sobre a clínica masculina, você responde também? Sim. O que você me fala da regressão de tratamento com 5 meses de internação? O Guilherme vai fazer 5 meses. E ele está naquela fase que quer só ficar fechado no quarto, não quer ir participar da reunião, pedindo muito para sair. Aí eu queria entender um pouquinho como que funciona. Tá, ele está em qual unidade? A unidade de Guapé. Ele está na unidade de Guapé. O Guilherme é o seguinte. O Guilherme já é a segunda vez que eu pego o Guilherme dentro da clínica. Ele primeiro, na verdade, o Guilherme já é a segunda vez que ele passa na Shalom, não é isso? Não, a primeira. É o Guilherme Martins, o loiro. Ah, o Martins, o loiro, sei. Isso. Então, o que acontece? É natural que vai chegando nesse tempo, algum deles começa a regredir, tá? Só que aí nós precisamos identificar o fator de regressão, tá? Podem ser vários gatilhos de regressão, entendeu? Um deles pode ser o que nós chamamos de síndrome de abstinência demorada. Porque chega nesse período dos 5 meses, alguns costumam apresentar uma síndrome, o próprio nome já fala, síndrome, né? Uma síndrome de abstinência, que faz com que eles entrem no ciclo depressivo. Por quê? Porque eu achei que ele está bem depressivo. Você achou que ele está depressivo, né? Então, eles começam a entrar num ciclo de depressão, por quê? É um período que eles sentem que o organismo deles está bem, então eles começam a se sabotar, no sentido assim,
eu estou bem, eu não sinto mais nada, o que eu estou fazendo aqui? E aí eles começam a achar que já estão prontos para ir embora. Só que, na verdade, não estão, porque tem que cumprir o processo do tratamento, entendeu? Entendi. E aí eles começam a entrar num processo de depressão. Por quê? Porque eles começam a entrar no senso da inutilidade. Eles começam a se sentir inúteis, né? Eles Certo. começam a se sentir inúteis. Então, o que a gente orienta os coordenadores, até quando você está me falando, Priscila, porque eu que atendo lá. A clínica de Guapé sou eu que atendo. Inclusive, amanhã eu vou atender eles online, porque eu estou em Belo Horizonte hoje. Certo. O que eu posso orientar os coordenadores? Para dar alguma função para eles. Por quê? As laboterapias, as atividades, exatamente, é para fazer com que eles se sintam úteis, né? Para fazer com que eles resgatem confiança. Por exemplo, alguns lá têm função de confiança, né? E para que são essas funções de confiança? Exatamente para falar, olha, lá fora você tinha perdido a confiança. Hoje, você está resgatando essa confiança. É a mesma coisa de quando as pessoas vão chegando na terceira idade. O que vai fazendo a pessoa entrar na depressão? É o senso da inutilidade. Eu vou perdendo a utilidade que eu tinha. Eles também é a mesma coisa. Eles precisam se sentir úteis, né? Então, hoje, até se eu puder falar, eu até mandei um áudio para ele que parece que ele estava tratando o coordenador mal, sabe? Porque ele é meio brutinho mesmo. Aí ele queria sair no comecinho agora, né? De novembro, ia dar menos de 6 meses. Aí eu falei para ele que não, que vai sair com 6 meses mesmo. Aí ele perguntou, por que você está fazendo isso comigo? Aí, tipo assim, eu achei que era já um processo de depressão, entendeu? Mas é necessário o tratamento de 6 meses, não é? Com certeza. Tem todo um processo. Os 3 primeiros meses é o processo de desintoxicação. E mais 3 meses para o organismo se adaptar sem a droga, né? Porque foi muito tempo com o organismo funcionando com a droga. Então, 3 meses para você desintoxicar e mais 3 meses para você se adaptar ao organismo sem a substância percorrendo o corpo. Ah, tá. Então tá jóia, doutor Paulo. Obrigada, viu? De nada, Priscila. Priscila Teixeira agora. Deixa eu te falar, joia? Eu tô bem, graças a Deus. Você estava falando sobre o paciente. Eu sou mãe do Marco Túlio, da Guapé. Marco Túlio? Sou mãe do Marco Túlio, Guapé. Você estava falando sobre que eles se sentem muito sozinhos, por isso que eles foram para a droga, né? Muita solidão. Igual a hora que o Marco Túlio voltar, eu fico muito na dúvida do que eu vou fazer, porque ele é meu filho único, eu só tenho ele de filho. Aí, então, assim, a gente precisa trabalhar fora, precisa sair para trabalhar. Como que eu vou fazer para poder, tipo assim, negociar essas duas coisas? Que o Marco ficou esquizofrênico também, né? Como que eu vou fazer para poder, tipo assim, dar atenção para ele? Como que eu vou saber conversar com ele? Eu não sei como que eu vou saber agir com ele. Para ele entender que ele entender que ele está dentro de casa, que ele tem que ficar aqui, que a gente tem que sair, trabalhar, que ele tem que ficar. Ô Priscila, ele tá com quanto tempo lá? Ele vai fazer 6 meses agora, de 28. Vai fazer 6? 6. O contrato dele é de quanto tempo? 6 meses. O que acontece? Deixa eu contar para vocês uma coisa. É porque a psicóloga de lá era outra pessoa. E eu peguei as unidades agora. Eu já fui psicólogo da Shalom. Na verdade, eu estou na Shalom desde novembro. Eu fui psicólogo da Shalom de novembro até dezembro do ano passado. Aí eu dei uma pausa. Dei uma pausa até... Fiquei afastado de janeiro até mais ou menos maio. Mais ou menos até maio. E voltei recentemente. Quem era psicólogo de lá era outra pessoa, né? E eu comecei a pegar os casos de Guapé agora. Tem que menos de um mês. Sabe? Tá bom. Pois é, igual você falou que
que ele se sente muito sozinho, entra na depressão, que a droga que é o refúgio para eles. Sim. Aí eu fico igualzinho, eu tenho só ele de filho, eu não tenho mais filho. Então é tipo assim, ele tem avó, tem avô, tem mais gente, só que não mora aqui comigo. E é na casa, depois que ele ficou esquizofrênico, ele fala que na casa lá do vô dele, mais da avó dele, ele escuta vozes lá, que ele não gosta de ficar lá. Sim. Porque se ele ficasse com o vô dele, com a avó dele, no período que eu estou na rua trabalhando, seria companhia para ele. Aí não sei o que eu preciso fazer para sair, deixar ele aqui sozinho, ele fala, tipo assim, eu não sei, sabe como que você... que vai agir com ele? Ô, Priscila, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou chegar em Piuí por volta de 4h50 da tarde e vou atender os meninos de Iguapé à noite, online. Eu vou atender o Marco Túlio, eu vou ver como que ele tá. Aham. E me chama no particular no meu WhatsApp, que a gente conversa sobre o caso dele. Porque antes dela entrar em Guapé, ele ficou internado em outra clínica 3 meses. A hora que deu 3 meses, que eu terminei ele obrigado, foi obrigado. Aí, ó, que deu 3 meses, ele não podia ficar na clínica mais sem vontade própria. Ele falou que não queria ficar e saiu. Entendi. E saiu da clínica. Aí ele não ficou 15 dias na rua e usou droga de novo. Entendi. Esses 15 dias que ele ficou na rua, antes dele entrar na Guapé, ele, tipo assim, a gente não trabalhava mais, a gente não fazia mais nada, tinha que ficar só andando atrás dele, e ele caçando droga, só andando atrás dele. Tipo assim, como você com menos atenção. Aí, nos 15 dias, eu tive que ligar para a clínica para poder vir buscar ele de novo, para internar ele à força de novo. Entendi. Deixa eu atender ele amanhã, aí você me chama no privado, que aí, deixa eu ver como está o estado dele primeiro, e aí a gente conversa no privado a respeito do caso dele, pode ser? Pode ser. Aí eu te chamo então amanhã, então. Tá bom, tá? Jéssica, quer falar alguma coisa, Jéssica? Não? Gente, nós vamos encerrando por aqui, porque nós só temos mais 2 minutos, tá? Queria agradecer a presença de vocês, tá? Quem participou, quem não participou, enfim. Me desculpa se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, mas o nosso tempo se encerrou. Pelo menos para mim, foi muito válido esse momento de partilha. Espero que eu possa ter contribuído com algo com vocês, tá? Espero que eu possa ter esclarecido as dúvidas, né? Sanado alguma interrogação que estava aí na cabecinha de vocês. Nós vamos ter outros momentos como esse, tá bom? Um abraço, um beijão no coração de vocês, que Deus abençoe, tá bom? Muito obrigada. Tchauzinho, gente. Muito obrigado. Gratidão a todos, tá? Um Obrigado. abraço.